Olá, pessoal. Bem-vindos ao Arincast, o podcast do TechFin Review. Eu sou Beatriz Neiva, Head of Growth da Arin TechFin, e hoje eu te convido, a aprender com a gente tudo sobre Infrastructure as a Service. E, como de costume, nós não vamos falar só nós aqui. Eu tenho aqui comigo Gustavo Vilar, que é Head of Operations aqui na Arin, e Fernanda, que é diretora de Legal e GRC aqui com a gente. Bem-vindos, pessoal. Obrigada, Bia. É sempre um prazer estar aqui mais uma vez, de novo, para falar de Infratech, que é uma aposta, nossa aqui. A gente está investindo bastante nesse mercado e tem aí algumas nuances super relevantes, regulatórias, de compliance, de oportunidade de expansão global. Vou tentar contribuir aqui, dar o meu melhor. E é um prazer estar aqui com você e com o Gu aqui pela primeira vez. É isso. Não, o prazer aqui é todo meu de ter sido convidado a estrear aqui no nosso podcast ao lado da Bia e da Nanda. E aí acho que a gente tem muita coisa pra gente discutir bacana aqui sobre Infratech e todas as possibilidades dos as a services. Perfeito, perfeito. Inclusive, o Gu, ele é um dos fundadores da Arin, assim como eu, e ele tem todo o background, essencialmente, de toda a construção da infraestrutura da Arin, a nível de tecnologia, a nível de regulação, a nível de todos os desafios que a gente teve. Então, a gente vai ter um overview bem completo. E a gente sempre gosta de começar com o básico, Então, o que é Infratech as a Service, Gustavo? Acho que, pegando o ponto de as a service primeiro, a gente olhar aqui por que isso ficou tão comum, Ultimamente a gente escuta muito software as a service, platform as a service, banking as a service, Infratech as a Service. A gente olhar olhando para trás um pouquinho aqui, na década de 80, quando a gente tinha os maiores avanços de tecnologia estavam ali diretamente ligados na compra de softwares, a licença. E aí você tem uma licença, daqui a 2 anos o software teve atualização, você tem que comprar uma nova licença. Isso não tava... O CD, o disquete para instalar. Exatamente. E tome CD, a gente depois tem os pendrives. Muitos softwares extremamente conhecidos se consolidaram dessa forma, Mas quando a gente pensa em as a service, é você entregar algo como um serviço. E nem todas as empresas ela tem todos os modais necessários para criar uma estrutura de entrega digital daquele produto ou daquele serviço especificamente. Quando a gente pensa em Infratech, as a service, é você construir toda uma plataforma que você consiga colocar aquele cliente, para ele focar no que ele consegue vender diretamente, no core business dele, e tem uma empresa, tem um serviço que sustente aquela operação. Seja no processo de trazer ele para a nuvem, seja criar os melhores fluxos de APIs para eles. Então, acho que se a gente fizer fazer um panorama para trás de como que essa parte de tecnologia foi avançando e por que as a service ficou tão comum, acho que Infratech ela entra muito nesse aspecto, de você realmente disponibilizar sob demanda o cliente, a necessidade que ele tem ali. Nem toda empresa precisa ser a Microsoft para poder lançar seus próprios produtos digitais, não é isso? O as a service, ele acaba se tornando uma forma até de você segmentar um pouco ali a precificação disso, Você falou aí dos sistemas aí de atualização via CD, atualização via pendrive. Fala um pouco sobre o quanto que isso custa para desenvolver, você que conhece aí no detalhe de fato. A gente, num processo de boom, de tecnologia nas empresas, seja em SaaS, depois das fintechs, processo de fintechização como um todo, você é dependente de uma mão de obra muito específica, que é do desenvolvedor, a pessoa desenvolvedora ali. É uma pessoa extremamente especializada, e para cada core business você tem um tipo de desenvolvimento, um tipo de linguagem, um tipo de arquitetura, e isso pode ser extremamente custoso, Seja pela pessoa, seja para você ter aquele capital humano investido, mas você pode ter uma empresa que conhece isso e pode ofertar isso diretamente. O know-how, O know-how, de completamente. Fato, ali, saber o que precisa ser feito. Exatamente. E acho que aí a gente faz também, fazendo sempre olhando um retrato de momentos distintos, das últimas décadas, que a gente teve também explosões de software houses. Que era o quê? Uma empresa que tem o capital técnico
para fazer a coisa acontecer, né? Desenvolver o aplicativo, desenvolver o software, desenvolver aquele sistema e entregar. Mas o grande ponto também dessas software houses é que não necessariamente ela tinha um conhecimento daquele business que aquele cliente que quis trazer o projeto tinha idealizado. Sim. Então ela pode até entregar o produto. Elas vão entregar. Software houses maravilhosas por aí. Ponto é que algumas especificidades daquele negócio, daquela tecnologia, daquela padronização, daquela personalização, parametrização daquela coisa, ela se perde. Sim. E aí fica um limbo. Ou a software house ela vai precisar aprender aquilo, ou o cliente vai precisar aprender aquilo. Perfeito. E talvez aquilo distancie ele do que ele propôs no início com a software house. Sim. E eu acho que a Infratech, inclusive, ela entra muito bem aqui. Porque é tipo, além de eu disponibilizar esse serviço, eu cuidar dessa operação, eu construir ele, eu também tenho know-how completamente para poder ofertar isso para ele. Com suporte especializado, segmentado, sem ter ali... E aí a gente tá falando de outros custos, né? Custos de governança, custos de aquisição de talentos, passivos trabalhistas e por aí vai. A gente pega uma coisa que, em tese, as empresas estão sendo forçadas a fazer, que é toda a transformação digital. Exato. E tira o fardo de ter que se especializar em algo extremamente complexo, que não tem nada a ver com o core business. Exatamente. Perfeito. E aí, até puxando aqui um pouco pra Nanda, né? Porque quando a gente fala disso do as a service, a gente fala muito sobre banking as a service, né? A questão do uso da licença para operar produtos bancários, mas a própria construção de tecnologia, sem a parte financeira, ela tem exigências regulatórias, né, Nanda? Sim, com certeza. E aí até trazendo aqui o ponto da complexidade do business de atuar no mercado financeiro, no mercado de pagamentos. A frente aqui que a gente está trazendo, como o Gustavo trouxe, ela não é uma frente de software house. Ela é uma frente de infratech para outras instituições de pagamento, para outras empresas que operam no mercado de pagamentos, no mercado financeiro, ou que já operam com outras IPs, mas querem alguns serviços de tecnologia que ainda não possuem, mas não querem trazer essa complexidade para dentro de casa, por muitos motivos. Se a gente está aqui atendendo uma instituição de pagamento, ou até um IF, ele já tem um custo muito alto. Esse business ele já tem um custo muito alto por si só. Seja pela qualificação dos profissionais, seja pelo custo regulatório de compliance, seja pelo custo de conformidade e adequação, seja pela especialização que precisa ter dentro de casa, pelo nível de atendimento do cliente que o cliente exige. Então, já tem ali muitos custos, muitas complexidades envolvidas no business. Mas hoje, o que a gente vê é que, apesar de ser um business complexo, muita gente está vindo para o mercado de pagamentos, né? Ah, não, eu quero atuar aqui com o serviço financeiro, morder um pouco disso aqui, que tem dinheiro na mesa, eu quero ter um braço financeiro. Então, a gente vê esse movimento de muitos grupos fazendo fintechs, compras de fintechs, a gente realmente vê esse movimento. Só que na hora que sai a sua licença de IP, tem ali uma complexidade envolvida no business, que são muitos custos. E como você pode, se você puder otimizá-los, melhor para você, melhor para sua saúde financeira. Mas quando você é um IP, a gente está falando aqui da Arin, como Infratech atendendo outras IPs, essas IPs elas não podem contratar qualquer fornecedor. Porque não dá para eu bater na porta de uma software house que não é especializada em fazer tecnologia para instituições de pagamento e falar, eu preciso disso, disso e disso. A própria infraestrutura tecnológica de uma instituição de pagamento, ela segue regras, ela segue normas. Então, eu tenho índices de disponibilidade, eu tenho índices de timeout. Eu preciso seguir isso. A depender do meu tipo de conglomerado, a depender do tipo de instituição que eu sou. Eu preciso seguir isso por norma do meu regulador. Então, se eu for terceirizar isso, veja, eu, quanto IP, vou terceirizar um serviço tech. A responsabilidade é minha enquanto IP. Eu preciso estar muito seguro que o meu parceiro tech atende os requisitos que eu preciso atender. Eu não posso colocar isso na mão de qualquer um. Não há relação de uma contratação de serviço simples. É uma contratação de serviço complexa, que, inclusive, se mal feita, prejudica
o meu business e prejudica a minha relação com o meu regulador, com o meu público, dentro do meu conglomerado, enfim, prejudica ali muitas relações. Então, o diferencial da Arian, ela tá entrando nesse mercado, sendo a Arian um IP, é muito grande. Porque a gente é uma instituição de pagamento, então a Arian não atende só outras IPs. Na verdade, a Arian atende empresas que não são instituições de pagamento e querem oferecer serviços financeiros. Agora também, atendendo IPs como Infratech, eu vou estar trazendo um padrão de IPs que já é o meu padrão, já é o padrão que eu consumo, para outros players, dando muito mais segurança. Então, tem esse diferencial a nível de regulatório, a nível de compliance, que é muito importante. Não dá para você entrar no mercado financeiro e contratar qualquer software house. Isso pode causar um problema no futuro mais grave mesmo. Até em relação à lógica, né? Isso é uma coisa que eu acho que o Gustavo baliza e balizou já em muitas situações, que não necessariamente as decisões tecnológicas do estado da arte e do desenvolvimento são as decisões tecnológicas que vão garantir ali uma operação segura a nível do regulador. Então, a software house, até às vezes tentando entregar o melhor produto possível, pode gerar uma perda ali significativa para a empresa pela falta de know-how. E foi exatamente por isso que a gente fez esse versionamento, né? A gente via muitas empresas que queriam ter o serviço financeiro, mas não tinham as licenças, que aí entra o Banking as a Service, enfim, a gente já é bem avançado nisso. Mas também tem as empresas que têm as licenças, mas não desenvolveram esses produtos. A gente tá falando aí de legado tecnológico, a gente tá falando aí de capacity de times, a gente também tá falando de criatividade, a gente também tá falando de fôlego a nível de rollout de novas soluções, né? Então, é bem interessante você trazer isso, porque existe já necessidade, né? A gente vê quando o Bacen divulga assim, lista das novas IPs. Tem uma galera que você já bateu o olho, a gente sabe que não tem ali o porte de infraestrutura, de fato, para atender o serviço, né, de IP, para de fato estar online. E aí eu ia, inclusive, até perguntar, né, pro Gu, aqui dentro de casa, né, o que você considera, assim, que é nosso principal case de Infratech. Eu diria que a frase que me marca mais é o "não quero saber disso não, resolva aí", que é quando os clientes, eles de fato terceirizam, inclusive, essa ansiedade, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Acho que é muito bacana isso, porque, como a Nanda trouxe, a gente, como instituição de pagamento, né, uma instituição financeira, uma SCD, ela tem normas, o regulador está olhando para elas e tem necessidades específicas. Eu acho que, desde o momento em que a gente fundou a área lá em 2020, que a gente já estava maturando o core, entendendo que a gente já queria ele, né? A gente não tava, tipo, vamos entrar no mercado como um gateway, sim. Foi muito bacana, né? Acho que estamos aqui para contar isso também. Fomos potencializando features para uso, mas ao mesmo tempo estávamos ali criando nosso core e moldando ele de acordo com operações financeiras. E aí, eu acho que isso é um grande ponto pra gente, porque para além de criamos um gateway, viramos um IP e fomos procurar um core, a gente já foi cliente do nosso próprio core. Sim. Todos os produtos da Arian rodam no nosso próprio core bancário. Exatamente. Nem todo mundo, viu, gente? Pode pesquisar aí. E isso faz com que a gente tenha uma grande capilaridade de possibilidades de parametrização para a nossa própria operação, para justamente quando o cliente olha pra gente e fala, cara, eu preciso disso, não sei fazer. Mas eu confio em vocês, porque vocês sabem. Muito bom. E isso pode ser desde um IF, um IP, um cliente que utiliza dos serviços financeiros porque ele precisa, naturalmente, né? Até um cliente 100% que ele quer se tornar um IP, do zero, assim. Pro projeto piloto dele, ele entra. Eu acho que o nosso olhar para quando a regulação 293 saiu também, que a gente conversou um pouco sobre isso, e entendeu que a gente também poderia, com a nossa tecnologia, com a nossa expertise de como fazer o Indirect as a Service, por exemplo, né? Que a gente está criando uma esteira que ela tangencia tanto a parte regulatória, a parte operacional e principalmente a parte de tecnologia. Porque para você fazer a conexão de um indireto com um direto, quem está nessa jornada sabe que são diversas etapas regulatórias, técnicas e operacionais. Diversas APIs também. Diversas APIs, inclusive o direto é que vai emitir esse
certificado de competência técnica e regulatória. Sim. E esse desafio ele pode ser extremamente longo. Pode durar 6 meses, 8 meses, 1 ano. E às vezes o cliente não tem esse tempo. Às vezes ele conseguiu até a licença dele, mas ele precisa homologar, precisa testar. O cara precisa entrar no go-to-market o mais rápido possível ali. Entrar no mercado. Já virou uma dívida, né? Já virou uma dívida, ele fica assim, beleza, entendi que eu preciso me regularizar. Me regularizei, mas eu não tô conseguindo aplicar isso. Ainda tô em outro participante aqui. Então, de bate-pronto, acho que o Indirect as a Service ele entra muito nesse fluxo, que a gente consegue automatizar essas esteiras todas, com todas as APIs regulatórias necessárias, olhando de end-to-end, do Pix como um todo. Ou um cliente que ele quer se tornar um IP. Ele precisa do advisory nosso, né? Seja de operação, seja de negócio, né? A parte toda de acquisition. Cara, como é que você vai entrar no mercado com isso? Quem quer comprar, né? Isso que você tá construindo aí. Isso é muito bacana, porque os clientes, às vezes, eles chegam com as ideias muito boas. Eles têm até uma base boa, mas aí o cara não sabe ainda entrar diretamente naquele negócio. Ele sabe assim, Bia, eu tenho esse público, mas eu quero mais. E a gente atrela a parte do acquisition, com a operação, tecnologia e a parte regulatória num mesmo agrupamento, que é a operação, no final das contas. A gente precisa fazer o serviço. Sim. E eu acho que isso casa muito com o que é o as a service. O que é o infra as a service? É só eu te dar uma API e você vai embora? Talvez. Talvez. Se você precisar, será. Mas se você precisar também de operação, de uma gestão dessas APIs, em pensamento em jornada de integração. Sim. Porque também não adianta a gente olhar em... Cara, te dei aqui 15 APIs, baseada já no fluxo de regulação com o nosso regulador, fazendo o fluxo com os CADOCs necessários. Mas essas APIs estão com a jornada extremamente complexa, ela não tem uma documentação, o cliente vai fazer isso vai fazer o quê com isso? Sim. E a gente olhar para trás do que a gente estava conversando antes, não necessariamente esses clientes eles têm esse know-how. Alguns têm, massa. Outros não. Mas o as a service dá essa flexibilidade também de você não precisar ser tipo assim, cara, só te atendo se for all-in. Vou te entregar o aplicativo, a terceirização da licença e tudo aí. Você pode, de fato, pegar ali um trecho, um fluxo. Eu sei que a gente tem produtos, às vezes, de infra que são só ali para a parte de conciliação, por exemplo. A gente não tem empacotamento dele na área, é um projeto para um cliente específico, mas é infraestrutura. Gestor de tarifas. Gestor de tarifas, nossa, gestor de tarifas é incrível. A gente tem clientes que têm uma maturidade de operação enorme. O cara já consegue fazer tudo que a gente comentou aqui, mas ele ainda tem uma dor, que é ou conciliar os próprios recebíveis dele na parte de tarifas, ou reter isso. Porque o cara faz o quê? Faz uma fatura. E a inadimplência. Então, o gestor de tarifas é um módulo específico, muito bem pontuado, que a gente consegue levar para a operação dele. Ela é completamente apartada, e ele consegue personalizar, parametrizar, decidir o que ele quer cobrar e como ele quer cobrar. Perfeito. Para clientes diferentes, correto? Para clientes diferentes. Para uma IP, cara, a regulação pede isso e isso, você não pode fazer assim, assim, assado. Ah, eu quero cobrar Pix de PF. Cara, você não pode. Ah, mas eu não sou IP. Eu sou um gateway, que estou criando um gateway de pagamentos aqui. Então, eu uso o gestor de tarifas para o fim de cobrar o meu cliente ali. Reter uma tarifa. É possível. Puxando o gancho desse papo de vocês dois sobre cases da Arin, eu acho que outro exemplo legal é o do Know Your Client as a Service. Então, a gente tem aqui, para o cliente que ele tem só a dor de abertura de conta, então ele tem uma base de usuários, ele quer abrir as contas, ele é um IP, mas ele está fazendo isso de uma forma, às vezes, muito cara, às vezes de uma forma muito manual, às vezes com a mesa externa manual, inclusive sujeita a erros, com prazos extensos. A gente tem uma jornada aqui de Know Your Client 100% automatizada para PF e 80% automatizada para PJ, então na nossa mesa passa verificação de firmas e poderes e alguma pendência que ocorra ali no preenchimento dos dados, em caso de exceções, mas a gente tem um produto muito automatizado e a gente sabe que é ali o mais automatizado que a gente conhece de muitos benches e discoveries que a gente fez para chegar nessa versão final. Então, também é um exemplo, como é o gestor de tarifas, como é a conciliação, que eu já tenho tudo, mas eu tenho essa dor aqui. No caso do Know Your Client, eu tenho um custo absurdo num prazo muito grande, isso causa uma fricção gigante. Tudo bem, dá para usar só o Know Your Client as a Service de vocês? Dá.
Eu tenho uma dor de conciliação, dá pra usar só a conciliação? Dá. Dá pra usar só o front? Dá. Então, acho que é muito isso. É muito bacana mesmo, Nanda, porque para além de performance, para além de eficiência do processo de mesa de operação, tempo de implementar, ele tem também o fluxo de diminuir custos. Porque como a gente construiu a forma de validadores, campos, requisitos, o que eu chamo o quê, quando, para cada tipo de instituição, eu posso determinar que o nome Fernanda eu posso buscar no birô A. O CPF de Fernanda eu posso buscar no birô B. E isso dá velocidade, naturalmente, tecnologicamente falando, pensando em performance, de tempo de resposta de APIs aqui, mas diminuição de custo também. Eu posso escolher o melhor birô para cada campo. E aí eu vou pegar, Gustavo, o gancho do que você falou, porque com certeza tem gente escutando isso aqui agora e pensando, essas pessoas da área são malucas, elas acham que elas podem fazer o que elas quiserem, o que é isso? E aí eu queria pedir pra Nanda comentar um pouco sobre o porquê que a gente pode fazer tudo isso, né? Essa criatividade toda de as a service, da onde que ela sai? Tá. Eu acho que o que a Arin tá trazendo aqui na mesa é o nosso business, do qual nós mesmos somos os principais clientes. E, então, assim, a gente não tá aqui se aventurando no mercado que a gente não conhece. A gente não tá aqui como uma software house fazendo um serviço para uma outra instituição de pagamento. Não é o nosso caso. A gente tá pegando o nosso business. A gente nasceu como core bancário e também como instituição de pagamento. Somos o nosso principal cliente do nosso core. Vimos, como você disse, a lista de instituições de pagamento é pública. Então, a gente viu o boom de instituições de pagamento que tiveram licenças nos últimos tempos. E a gente também sabe o número delas que não opera como instituição de pagamento, porque o custo é muito alto, porque não tem os parceiros necessários. E aí a gente falou, velho, o meu business, que foi construído todo para ser modulável, adaptável, flexível. O que é que eu posso pegar do meu business e atender também a outras instituições de pagamento do que já funciona aqui? Então, o Know Your Client da Arin, que foi o exemplo que eu dei, é o Know Your Client que a gente comercializa, que a gente usa. Sim. O gestor de tarifas que a gente comercializa e a gente usa. Sim, começou a ser usado para atender os nossos clientes, porque nós éramos um gateway que precisava reter as tarifas. A gente não podia ter inadimplência. A gente não tinha essa margem. Preocupação número 1. A gente vai cobrar isso como? Aí vai afunilando, vai usando. Isso também é uma coisa legal, né? A gente não parte de pressupostos de tecnologia. Todos os produtos que a gente vende hoje em dia foram muito testados dentro de casa. Testados, melhorados, criticados, revistos, jogados fora e ressuscitados. Então, eles já têm ali, eles já estão pós-POC, né? Eles não estão ali num ambiente de testes, vamos dizer assim. Não estão mais, né? Acho que esse é exatamente esse ponto, né? A gente precisou deles. A gente tem todo um processo de produto, né? Muito bacana. E o discovery ele é muito forte. E ele pode ser interno. E a gente fez isso internamente. O gestor de tarifa nasceu assim, né? Sim. A gente tem que emitir aqui diversas faturas para 300 clientes. Como assim? Pô, gente, isso aqui pode impactar na operação assim, assim, assado. A gente vai precisar aumentar nossa folha dessa forma assim, assim, assado. A gente ainda tem um risco de inadimplência. Pô, e como é que a gente pode resolver isso? Então a gente fez um discovery. E foi um discovery mesmo, não foi simplesmente sentar aqui e conversar com o Bia, e não que isso não seja, né? Se tiver um roteiro adequado aqui para ser feito. Mas a gente se quiserem a documentação em PDF, pode pedir nos comentários que a gente tem, tá? Discovery completo de produto. E essa premissa, ela sempre se manteve na área, né? Então, quando um cliente, ele entra, ele fala assim, how is possible? Por quê? Cara, eu vou ouvir sua operação, eu vou entender sua operação, eu vou ver se a minha tecnologia abraça essa operação. Se não abraçar, a gente vai para um caminho aqui de eu entender mais a fundo. Eu vou fazer um discovery específico com você, olhando para as suas dores, a sua operação, e vou te propor uma solução. Pode não ser funcional para você naquele momento, e a gente pode ajustar, pode ter vindas, mas a gente vai entender como que a gente amarra, seguindo as melhores práticas de tecnologia, de performance, de regulatório, estar em compliance, e que sua operação também não sofra. Porque também não adianta a gente também
ticar vários pontos e a operação do cliente fala assim, pô, beleza, tá seguro, tá performático, mas criou 10 steps pra mim. Acho que esse que é um grande ponto, sabe? Porque módulos, Legos, Infratechs, acho que o as a Service tem muitos, mas o ponto funcionou? Faz sentido pro cliente? Faz sentido para o seu negócio? Porque cada operação é uma. Sim. Acho que isso faz a gente ir pra frente, move a gente, eu acho. As pessoas têm que olhar o as a service menos como cloud computing e mais como entrega de serviço. Entrega de serviço. Igual o que tem no restaurante. De você, de fato, conseguir ali fazer a pessoa completar a jornada dela e conseguir o que ela quer. Eu adorei esse papo, né? A gente entrou muito aqui na Arin. E aí eu queria encerrar um pouco esse papo de Infratech com uma pergunta polêmica, né? Porque a gente tá aqui no as a service, as a service, as a service. E aí, a longo prazo, eu queria saber se vocês, por acaso, acreditam que isso seria ali um início de um platô de desenvolvimento, o fim da bolha dos desenvolvedores. Queria saber mais nesse âmbito aí, o que vocês pensam sobre isso. É uma pergunta polêmica, de fato, né? É polêmica. Até porque a gente tem um processo vivendo aqui a IA, né? A inteligência artificial que se vai gerando, vai entendendo as operações, vai propondo coisas. Mas acho que tem um ponto que a IA precisa acontecer com instruções, né? Sim. Pensando em machine learning e entrando na parte de computação especificamente, pra gente não entrar muito no tema, precisa ter a vivência. Tem um regulador, tem vírgulas. Acho que são as vírgulas que fazem um detalhe. Acho que ela vem para somar e a gente poder utilizar da melhor forma possível. Mas os ifs, por assim dizer, negócio, de o tete-a-tete da operação do cliente, do que funciona, o que não funciona. Eu acho que a ela precisa de auxílio aqui. Que é o maior diferencial da Arin, né? No final do dia, a IA não vai ficar com o cliente até 10 horas da noite fazendo teste, não é mesmo? Não é mesmo? Não vai, e acho que, assim, o mercado... O que é que a gente chama de pocar a bolha? Essas perguntas são polêmicas. Eu acho que o mercado ele vai ficar mais exigente, porque o fazer por fazer, o muito simples, a IA faz e vai fazer cada vez melhor. Mas o contexto, o entendimento de negócio, o ajuste para a operação do cliente, só o ser humano faz isso. E aí precisa de um time mais capacitado. Eu acho que a minha resposta é, não acho que poca a bolha de vez, mas a bolha do simples, do fácil, eu acho com certeza. Acho que essa já tá passando, a barra vai subir. A ideia é sempre ter um time cada vez mais sênior. A gente é uma TechFin, então a gente nasceu ali como tech, mas também a gente sabia que a gente ia precisar virar IP, porque para completar a nossa jornada de serviços financeiros, tecnologia, com o braço de instrução de pagamento, é um casamento que pra gente tem funcionado. Mas a gente tem uma vertente tecnológica muito forte, não à toa. Metade da nossa empresa são pessoas de produto de desenvolvimento, e porque a gente valoriza muito isso, é um braço muito forte, mas é um caminho de seniorização de time. Eu acho que não tem aqui coisa simples, task simples pra... Aí eu acho que essa aí o tempo já passou. Mas pra quem é sênior, acho que pra contexto de negócio, pra fazer casar exatamente o seu produto com a jornada do cliente, isso aí precisa de um time bom. Acho que não é o como, né? É o quê? O quê? Porque a gente, cara, com diversas infratechs, com IAs, com processos padronizados ou não, a gente consegue chegar em comos. Mas as perguntas certas do que tem que ser feitas. Perfeito. Bom, esse é o primeiro episódio só sobre Infratech. A gente ainda não falou aqui sobre as possibilidades de LGPD, as possibilidades de internacionalização, as possibilidades de performance de TPS. Então, eu gostaria, na verdade, de encerrar fazendo o convite, né, a todos a ficarem ligados, porque a gente ainda vai falar muito sobre esse assunto. Se você é um IP
acabou de se tornar um IP, precisa aí de qualquer tipo de assistência para, de fato, ir para a Go Live, né? Aquela virada final de chave, entre em contato com a gente. É algo que a gente vai querer ajudar você. Não vamos te ver como concorrente, tá? Faz parte da nossa virtude. E eu gostaria de agradecer muito, né, o Gustavo, a Fernanda, que tiraram esse tempinho aí do dia para conversar com a gente. E foi muito bom. Adorei. Achei que vem o próximo episódio. Que vem o próximo episódio. Fernanda já é de casa, com certeza estará aqui mais vezes. Obrigada, Bia. Obrigada, Gu. Sempre um prazer estar aqui. E vamos para as próximas, com certeza. E para você que quer saber mais sobre esse assunto e outros assuntos de inovação de tecnologia financeira, siga a gente no Spotify, Arincast, se inscreva no techfin.review e siga a nossa página no LinkedIn, que vem muita coisa ainda por aí.